Seja bem-vindo a mais um episódio do Sopures Cash, seu lugar de licitações e contratos em foco, onde você vai aprender licitações e contratos na prática. E aí, hoje, mais uma vez, sou Oswaldo Pires. Eu, Anderson Oliveira. Eu, Gabriel Sani. Tá ficando engraçado já começou. Rapaz, bullying, eu vou mentir pra bullying. você, não. No primeiro episódio, eu quase faço assim, bota a mão aqui pra gente fazer Power Rangers, ativar. Não, pela aí, né? Mas pra gente já descontrair logo no começo, mas muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Agradecer a cada um que esteve conosco nesses últimos episódios. Tem muita coisa boa por vir, tem muita coisa boa pra chegar junto com a gente, então fica com a gente, vem assistir um pouco mais. Anderson Oliveira, as suas preliminares, fica à vontade aí. No Supremo fala prolegômeno, né? A Tem linguagem com as palavras simples. difíceis. Não, é linguagem simples. Peraí, né? dicionário, calma aí. Eu, inclusive, fui criticado para utilizar uma linguagem mais adequada, digamos assim. É porque as coisas fluem e aí já tem um concatenado na mente que vou dizer, então... Críticas também são bem-vindas, então comente aí. E você está falando que tem muita coisa boa por vir, Oswaldo? Eu tenho certeza absoluta. Eu queria adiantar no episódio passado, você me proibiu, assim como o Gabriel também, mas a cada dia que passa eu fico com mais vontade de soltar o spoiler. Enfim, porque é um grande avanço pra gente. Eu vou passar na frente. Fala só Lá no finalzinho, nas suas Pronto, o considerações presidente finais, autorizou, vai ter um spoiler hoje. nas considerações Ok. finais. Vamos lá. Vou deixar pra você tá muito ansioso. Tá ansioso. Vamos lá, Gabriel Sani, mais uma vez aqui com vocês. Agradeço demais o feedback, principalmente o feedback. Essa semana tivemos um retorno muito positivo de colegas. Colega José Carlos, colega Menara também deu um parecer, deu um alôzinho pra gente aí. Estamos muito felizes com essa repercussão. Estamos nessa produção ainda orgânica, produzindo para os nossos amigos, as pessoas mais próximas, e pretendemos, estamos criando um know-how para isso, para que isso se expanda. E a gente vai ter aí algumas novidades, mas deixar bem claro, estou muito feliz, a gente está ficando cada dia mais próximo, mais dinâmico, as discussões tendem a ficar mais positivas, porque o entrave inicial da conversa, do habitar do podcast está começando a ficar mais natural. Sim. E eu acho que a gente tem muito a produzir. As vestimentas dizem isso, né? Então, não, eu queria já deixar aqui também que hoje temos um convidado especial aqui, o ministro todo, a gravata. Não, e eu trouxe minha gravata especial, minha gravata exótica. Eu adoro essa gravata, apesar de ser pouco feia, mas eu adoro essa gravata. Eu disse a você que eu vou cada vez mais ficando mais relaxado. Então, daqui uns dias a gente vai estar aí menos formal e mais... Na semana que vem, quando o convidado chegar, eu quero ver como é que você vai estar. Vamos lá, né? Mas é isso. Falar de licitações. Vamos falar um pouco sobre princípios. E eu acho que eu vou iniciar... a gente falou um pouco... Continuar, né? A gente falou um pouco sobre legalidade, princípio da segregação de funções, mas eu vou fazer a leitura do artigo 5º da lei porque é importante, né? A gente ouve muito falar das pessoas falarem assim, vieram muitos princípios na lei, como se os princípios fossem coisas novas, né? Na verdade, só vieram positivados exatamente para poder orientar a tomada de decisão, né? E eu queria fazer a leitura do artigo 5º, né? Que a gente vai tirar alguns para a gente estar debatendo nesse episódio. O artigo 5º da lei fala o seguinte, capítulo 2, inclusive é algo que eu sempre falo, vamos ler também por capítulo, por seção, para a gente compreender um pouco do texto da lei, da estrutura da lei em si, né? Mas dos princípios. O artigo 5º diz assim, na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Isso aqui já está na Constituição, né? Perfeito. Limpe para os concurseiros. Exato. Aí a gente veio esses, né? Do interesse público, Gabriel falou sobre o interesse público no episódio passado.
da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio, das disposições do decreto 4.656, decreto-lei, né, a LINDB, né? E aí, fique à vontade. Tem algum princípio que sobressai aí para que você venha... Eu vou sair até do artigo? nosso script aqui, porque você leu aí, eu lembrei de duas coisas. No episódio passado a gente começou a falar sobre a questão de planejamento. Para mim, disparado, na minha opinião, princípio aí o mais norteador possível nessa nova modelagem das licitações. E o segundo princípio também que eu acho que a gente deve ter essa atenção é o da segurança jurídica. O primeiro do planejamento, porque a gente vem discutindo isso há muito a gente vem discutindo sobre isso. Hoje, o importante é planejar. A licitação, se ela não for planejada, ela tem sérios indícios de ser fracassada. Não fracassada no sentido jurídico da palavra, de fracassar de um processo, mas fracassada por não chegar a atingir o objetivo. O objetivo de dar, à população aquilo que almeja, seja serviço ou bens. Então, o meu primeiro critério, assim, como disparado, se a gente tivesse uma classificação, a gente sabe que não existe essa classificação, mas se tivesse uma classificação, para mim, o planejamento hoje é o primeiro princípio. O segundo princípio, que eu vejo que a gente vai discutir agora, é a questão da segurança jurídica. A gente começou a falar no episódio passado sobre a necessidade / a importância da regulamentação para trazer segurança jurídica ao agente público. A gente está falando tanto para agentes públicos quanto para gestores. Então, acho que é um pensamento coletivo da gente aqui. Para o atingimento da segurança jurídica, é necessário que o regulamento municipal, o regulamento estadual, o regramento do processo ou dos mecanismos, dos atos, dos procedimentos, eles sejam regulamentados para trazer em corpo para julgamento, para adaptação de processo, para fiscalização de contrato e que as pessoas que estejam vinculadas a esse processo tenham realmente segurança para dizer, olha, é assim e não assim. Porque existe lacunas, não abismos, mas algumas lacunas dentro do processo legal de um processo administrativo, de uma licitação, que precisa ter um padrão de julgamento e que a gente consiga trazer essa normatividade para essas pessoas. Assim, antes mesmo de adentrar em princípios em espécie, metodologicamente eu divido dessa forma. Eu quero começar do começo. Lá em Noé... E é uma questão extremamente relevante. Porque, assim... E aí, nesse ponto, eu discordo, de certa forma, e parcialmente de você, Oswaldo, no sentido de colocar norma jurídica aqui como o gênero, espécies, regras e princípios. Ou seja, não existe uma hierarquia normativa entre regras e princípios. Apenas a forma de aplicação é mais abrangente do princípio, porque ela não determina uma conduta cogente de quem está aplicando. Então, assim, isso é extremamente importante, porque quando você vai aplicar, por exemplo, a proporcionalidade para evitar a sancionar um determinado agente público, você tem que tomar o princípio da proporcionalidade. Não vou nem falar uma teoria de Virgílio Afonso da Silva, que é um dos autores que eu mais gosto no direito, mas para o fim aqui específico,
quando você vai aplicar a proporcionalidade, você tem que entender que a proporcionalidade é uma norma jurídica. O princípio da proporcionalidade é uma norma jurídica, senão você fala o seguinte, não, é princípio, vamos ver o que a regra fala aqui, e aí, vamos, em detrimento do princípio, vamos aplicar aqui uma lógica que não existe. Então, assim, a primeira premissa que eu acho que a gente deve traçar aqui é que princípio é norma jurídica e deve ser aplicada. Eu concordo. Eu concordo, eu não sei quem discordou de você. Não, ele veio assim do tipo, discorda, pá, quase Todo mundo concorda com Mas, ele. não, mas é porque existe essa discussão na doutrina, existia há muito tempo, e talvez eu acredito ainda que tem muita gente que reverberam a ideia de que princípio não seja norma jurídica. Agora, sob minha nos perspectiva, processos, colocado. só Vai lá. com relação a isso, nas teses de defesa, quando você tem um processo administrativo no seu recurso, o que é mais suscitado é princípio. Proporcionalidade. A minha questão sobre princípio ser norma jurídica no sentido estrito ali, ou vamos dizer assim, né? A minha questão é sobre em momentos, porque o princípio, pelo menos ao meu ver, algumas vezes acontece de forma abstrata, e por ser abstrato, pode gerar um conflito desses princípios, e aí agora a norma vai para onde? Vamos para a norma, mas a norma deixa dúvida entre dois princípios. A norma positivada, eu tô falando. Não tô falando que o princípio. Eu compreendo que o princípio tem que ser colocado em prática. Mas é bom te provocar logo desde o início, já fiz isso de propósito. Porque você fica mais empolgado. Mas a questão da dúvida é exatamente sobre isso. Porém, a gente não vai discordar de que o princípio precisa ser colocado em prática. Ponto. O princípio precisa ser colocado em prática no momento da execução da atividade. Um processo administrativo precisa vir com todos esses princípios não escritos no processo administrativo, mas quem olha precisa ver aqueles princípios dentro do processo. Isso é fato. Né? A minha questão tá vamos dizer assim, no ato concreto, eu consegui fazer isso quando há uma possibilidade de duplo princípio. Antinomia normativa. Pronto. Agora, é isso. Vou pegar Pô, por eu isso. vou para meu Eu acho que eu concordo muito meu mais. dicionário. Eu concordo com o Anderson com relação a esse ponto, porque quando a gente tem uma norma, por exemplo, digamos, num processo eleitoral, num processo administrativo, tem a vinculação do edital, que é um princípio. Então, o edital é a regra, é a lei da licitação, certo? Então, aquilo que a lei está ali ausente, o procedimento dentro do edital ela é definido. Se a gente tem uma cláusula do edital que ela não é proporcional, cabe impugnação. E se não for impugnado? É isso, mas aí vamos aqui. É porque aí você perdeu o direito de reclamar, certo? Você perdeu esse direito. Passou a fase. Se essa cláusula ela permanece, eu antes tinha um posicionamento que achava que aquilo se tornava regra. Hoje eu não penso dessa forma. Se atingir o princípio proporcional e aquela cláusula muda o resultado de um processo, eu acho que, mesmo que tenha precluído o direito da impugnação, cabe recurso. É porque você vai para a teoria das nulidades. É nulidade absoluta ou relativa. E além disso, existe uma súmula 473 do STF que fala que a administração tem o dever de anular os seus próprios atos com derivado de vício. Então, será que pode ter precluído o direito de impugnação? Certo. Mas a administração pública tem o dever de sanear aquele vício. Concordo também. Então, assim, tudo bem, preclui meu direito, mas você tem um dever de anular isso aí. Administração pública. Agora também aí tem que considerar que precisa... seu princípio da vinculação ao edital, jogar de lado. Não é... A gente não tá... E aí onde é que tá? A gente tá discordando em termos e concordando no critério mais profundo, mas a minha questão é exatamente quando há essa antinomia aí entre princípios. Quando há um conflito entre princípios. E quando há esse conflito entre princípios, eu entendo
que a administração tem dever de anular, mas eu vou jogar um princípio fora. Um E aí exemplo. deixa de ser regra. Um exemplo. Uma proposta mais vantajosa. Não, porque. Desculpa, é porque você levantou aí a questão do princípio da vinculação edital. Eu não acho que esteja jogando fora o princípio. Sim. O que acontece? Ainda está vinculado ao edital, mas o edital tem vício. Eu estou vinculado ao edital, mas o edital tem vício. Na fase recursal apresenta o vício. Se esse vício. Aí tem aquela questão do. Sanável, insanável. Sanável, insanável. Se o vício for sanável, ou se for aproveitado, em vez de ser anulado ou nulo, se ele chega a ser aproveitado, a gente aproveita os atos administrativos e valida um ato pela economicidade, pelos diversos Certo. benefícios que tem dentro de um processo, Com com validação, sequencialismo. beleza, e apura os atos depois, ok. Mas se aquilo gerou, por exemplo, uma desclassificação de um licitante, que por conta daquela cláusula que não é proporcional, ou qualquer outro tipo de ferimento aí de princípio, gerou um dano a alguém, na minha opinião, tem que voltar, mesmo que já tinha passado o momento da impugnação. Não no sentido de voltar todas as fases, mas aquele resultado, ele é prejudicial. É uma situação bem complexa. Não, é uma situação complexa. Assim, existem, a gente pode dar exemplos mais simplificados, como uma licitação em que um determinado licitante apresenta a proposta mais vantajosa e, eventualmente, deixa de observar uma regra do edital, Sim. que acaba criando um vício que pode ser saneado. Então, você tem a possibilidade de saneamento do vício para garantir uma economia. Sim. Então, é uma dicotomia entre os princípios da vantajosidade e da vinculação ao edital. Aí você tem que fazer uma ponderação do que é plausível. Nesse caso específico, eu acredito que você ter uma economia maior em detrimento de aplicar uma regra que pode ser mitigada e aí acarretar uma vantajosidade maior na contratação, eu acredito que é viável, é possível se fazer isso. Obviamente, desde que a gente invoque um outro princípio, qual? Da motivação. A gente precisa motivar os atos administrativos e de forma detalhada. A motivação não é só eu acredito que não sei, é um elemento sui generis, é uma regra / princípio. Eu também acho. Isso aí eu acho. É uma regra / princípio. Até porque ela está na própria Constituição. O Poder Judiciário, no artigo 93, 11, tem um dever de motivar suas decisões. A administração pública, pela leitura sistemática da Constituição, tem o dever de motivar suas decisões, no artigo 37 caput. Então, assim, a motivação, ela pode eliminar, e aí, com base na ponderação, efetivar uma decisão a partir de uma ponderação quando identificada uma eventual dicotomia ou contrariedade, aparente contrariedade entre as normas, entendeu? Agora sim, eu falei isso que, na minha opinião, o princípio número 1 seria o planejamento, mas é porque eu esqueci de um e a gente comentou no episódio passado, que é do interesse público. Esse princípio aí, já com a remodelagem, porque a gente falou isso no episódio passado, só deixar assim bem pincelado, é o princípio do interesse público, ele sai da supremacia, pensando da administração como estrutura ali pessoal, não impessoal, e ela passa agora a observar os vários critérios. O interesse público fracionado em divisões. Interesse público visando direitos fundamentais, interesse público visando economicidade, interesse público visando proporcionalidade, porque esse é o princípio talvez que norteia os outros. Então aí quando a gente vai para observar uma dicotomia, digamos, não proporcionalidade, vinculação a edital, vamos parar para observar o interesse público aqui diz o quê? Ou pelo princípio do interesse público, vamos permanecer com vinculação ao edital, porque é mais vantajoso e o vício talvez ali é sanável. Então vamos priorizar esse aqui, porque com o interesse público, o princípio do interesse público, a gente cria uma gama de situações que sejam positivas para uma gestão.
Então, assim, eu acho que eu falei do 01, talvez do interesse público para mim é o 00. É interessante isso, e é bom deixar isso para o pessoal que nos assiste, que essas dúvidas são geradas dentro do órgão público, né? Agora, a gente está aqui discutindo sobre situações hipotéticas, que essas situações hipotéticas, se a gente for listar 50 que a gente listar aqui, já aconteceram nos municípios e acontecem todos os dias. Todos os dias. Ah, vamos cancelar um contrato? Ah, o contrato é nulo, não é nulo. Apesar de que a lei já traz lá na frente como vai ser a fase de anulação de um contrato. Se mesmo que tenha falha no edital, é possível que o contrato se mantenha. Então, é uma situação... É sempre uma situação complexa. Só que aí eu volto pro princípio que você falou primeiro. Segurança jurídica. E aí, pra mim, é o que eu tava falando com vocês mais cedo. Tem um negócio ecoando na minha cabeça. Tem um negócio batendo na minha cabeça sobre essa questão do princípio da segregação, da segurança jurídica, porque a gente questiona muito o papel do jurídico no processo administrativo. E esse papel do jurídico ainda não tá claro pra mim. Entendeu? E eu não vou gerar dúvida, polêmica não. Mas é isso. É algo que a gente precisa começar a repensar, porque se... uma das perguntas de um dos... no podcast passado foi exatamente sobre isso. Se eu não regulamento aquilo que está em regulamento, que é para ter um regulamento, se eu não regulamento no município, quem deve regulamentar? Prefeito? O prefeito vai saber uma norma jurídica e vai conseguir transformar isso em decreto, vamos dizer assim? Quem tem que orientar o prefeito nisso aí? Entendeu? Aí não sai um regulamento. O cara que está executando na ponta, que precisa fazer o processo licitatório, ele vai agir. E ele vai emitir aquilo que Anderson falou, que é um ato administrativo. Que o ato administrativo é a vontade da administração. E ele está fazendo por quê? Se não tem regulamento, ele está fazendo na cabeça dele. Essa questão é interessantíssima que você está colocando, porque eu percebo uma atuação muito estanque dos órgãos e das pessoas que eventualmente e efetivamente trabalham na prefeitura. Não existe uma atuação daquele advogado que trabalha com processo legislativo conjunta com aquele que trabalha especificamente com a licitação. Então, seria necessária uma interação entre o advogado que está na ponta executando o processo licitatório, o advogado que cuida da questão legislativa, do processo legislativo em si, porque são coisas totalmente distintas, e do advogado que cuida do processo administrativo. Então perceba uma interação entre três áreas distintas, uma mais específica. Seria possível você criar norma jurídica, ou seja, regulamentar por meio de lei a licitação no seu município e eventual repartição de competências, de responsabilidades e individualizar as condutas de cada ator da licitação. Porque assim, se o advogado que cuida do processo legislativo pegar uma lei dessa para elaborar, o cara existirão nuances que ele não vai ter aptidão para fazer. Perfeito. Não vai ter aptidão para fazer. Se o administrativista que cuida especificamente do processo administrativo tentar extrair algumas nuances da licitação, o cara não vai conseguir fazer. Eu percebo isso no meu dia a dia. Então, assim, é importante ter essa interação entre os atores para fim de regulamentação da lei de licitações. Um gancho sobre a questão que Oswaldo estava falando, da questão da regulamentação e essa lacuna que existe de quem deve regulamentar, porque a gente sabe que as câmaras municipais, elas não é que não tem competência, mas talvez não tenha estrutura, e aí eu vou usar um termo utilizado pelo professor Anderson Pedra, maturidade, a maturidade da gestão, e vem também falando muito agora que o tribunal fez uma... A gente falou isso na... Oswaldo colocou isso. Foi, o Oswaldo colocou, sobre a questão da maturidade das gestões. O TCU fez uma análise. E aí, fazendo essa referência, tanto o professor, um abraço ao professor Anderson Pedra. Breve nosso convidado, né? Breve nosso convidado, e também o professor Tiossi Júnior, que a gente teve a oportunidade de estar com ele aí num congresso.
falando sobre essa questão de como é que a gente faz para regulamentar. E naquele papo que a gente teve no almoço com ele, conversando, e eu falando muito especificadamente sobre a questão do registro de preço, ele disse, olha, Gabriel, o que eu penso é o seguinte, matéria que não tenha um critério muito inovador, revolucionário, mas que seja procedimental, que a administração comece a lançar regulamentos via decreto, normativas dentro de uma fase interna, para que comece a criar musculatura jurídica e operacional, para que aquilo venha a formatar talvez um regulamento oficial do município, de uma gestão. E isso também o professor Anderson também defende, de criar essa maturidade. Então, assim, quando a gente fala de regulamentação e segurança jurídica, eu penso em coisas mais como uma escada. Infralegal. Infralegal coisas procedimentais. Então a gente começar a pensar num procedimento interno, essa questão da segregação de função é muito importante, mas é delicada. Então trazer não com o peso de uma responsabilização ou segregação desses postos, mas talvez um direcionamento de cada equipe, não agente público como pessoa física. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está trazendo essa parte de segurança jurídica, estamos relatando para pessoas de municípios que estão sem maturidade, como analisou o TCM ou TCU? TCU. Não temos maturidade. Estamos falando de municípios sem maturidade. Como é que a gente vai... 80 e tantos por cento. Então, como é que a gente vai criar uma estrutura e já direcionar para aquele agente público com essa responsabilidade, se nem ele tem a responsabilidade? Se nem a gestão tem, quem dirá ele? Sabe essa maturidade de agir? Eu entendo. Mas eu acho que o posicionamento de Anderson, ele se encaixa no que você diz, porque é o seguinte. Que Anderson? Anderson Pedro ou Anderson Oliveira? Anderson Oliveira. Porque a visão de Anderson é dar segurança jurídica para o agente e para a alta administração. Se a lei... E aqui a gente vai falar especificamente da Lei 14.133. Se a Lei 14.133 não determina, não delega a possibilidade de regulamento, isso teria que ser via legislativo. Entendeu? Eu também penso assim. Se a lei já me diz, como diz para o próprio PCA, como diz para o registro de preço, deverá ser por meio de regulamento, ato infralegal. Entendeu? Eu acho que essa é a questão. Só que para a segurança, é melhor que seja infralegal, ou que seja através do processo legislativo. Por quê? Porque no processo legislativo, qualquer questionamento vai ser questionamento na esfera de uma ação direta de constitucionalidade. É porque assim, vamos lá, quem vai fazer a lei? O gestor, o prefeito está lá na ponta. Porque se ele fizer um decreto, por exemplo, é possível que exista, sobrevenha uma interpretação falando que ele se utilizou da própria torpeza, regulamentando de forma qualquer uma determinada questão para se beneficiar. Ou seja, se é um ato dele próprio, não precisa de um controle de constitucionalidade para invalidar aquela regulamentação infralegal, entendeu? Então, assim, a sua colocação é extremamente pertinente, é algo... Hoje ele tá descortando todo mundo. Mas vamos lá. Aqui é o lugar para isso mesmo. Não, é extremamente pertinente e me gera... porque aqui é um diálogo, né? Um diálogo democrático e faz a pessoa refletir mesmo. Não sei, não tô querendo dizer que eu tô certo. Eu tô falando que eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Porque, assim, a minha percepção é de que a lei protege melhor todos os atores do processo licitatório. Protege de maneira inequívoca, porque a barreira do controle de constitucionalidade. Mas o que Gabriel está colocando é pertinente e muito pertinente, porque ele está falando o seguinte, olha, se eu regulamentar por meio de lei, certamente quem está na ponta e quem está aplicando essa lei vai estar atrelado a uma conduta que possivelmente pode não ser a mais adequada.
Aí depois a gente pode ingressar aí numa discussão sobre ato vinculado ou ato discricionário. Sim. Mas é uma preocupação pertinente. É uma preocupação pertinente. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de concordar com os assuntos em que a gente consiga perceber que ela não vai ser maioria. Por que que eu falo isso? Por exemplo, nessa situação, não é que eu sou a favor de Valeu, tudo, Marco não. Aurélio Melo. Qual é a situação? Grande ministro. Eu gostava dele, gostava muito dele. E é uma honra ser considerado, mas É não... uma Vamos pena lá. que ele saiu do Supremo. A situação sobre a questão da regulamentação. Esse ponto, e aí eu não consigo enxergar ainda nessa gestão, nessa modalidade que estamos, essa maturidade para criar um know-how de regulamentação via legislativo, pelas câmaras municipais que temos. Então, assim, talvez não é por causa do desgaste, talvez é justamente a falta de operacional para isso. Sabe? A gente criar uma lei, fazer um regulamento que vá conseguir dar essa segurança jurídica, talvez se a gente pensar um pouco menos e começar a criar essa musculatura, é mais palpável do que essa visão que você está dizendo. Mas eu concordo no sentido de que a via é essa aí. Eu só tô querendo instrumentalizar da melhor maneira mais rápida, talvez. Fazer de forma paulatina para garantir a Para que segurança. para que consiga ter resultado. Eu penso que você falou sobre não ter unanimidade, talvez não tenha unanimidade, mas eu penso que nem tão pouco, nem tão muito. Aquilo que realmente é procedimental, como você mesmo está falando, é regulamento via decreto. É procedimental. É ato dentro da administração, como a própria União está fazendo através de instrução normativa. Uhum. Entendeu? Não vejo motivo. Eu peguei aqui o artigo 12, inciso 7, e ele fala, a partir de documentos de formalização de demanda, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente poderão, na forma de regulamento. Pra que eu vou fazer uma lei? Aí não é pra quê, né? A fala não é pra quê. É por quê. Se a própria lei já delega a possibilidade de eu fazer, porque isso aqui é uma norma procedimental. Eu vou chegar lá, discutir dentro da administração, vou falar como é que a gente vai elaborar esse PCA. Vamos elaborar qual é o melhor meio. A gente vai elaborar agora, já de primeira, de qualquer jeito, como o professor Felipe Bozelli falou lá. De qualquer forma, aí a palavra que ele usou não vou nem dizer. Melhor não fazer. Mas é aquela situação. Eu acho que aquilo que a lei já delega a possibilidade, porque é ato procedimental, sim. Agora, o que Anderson fala sobre a segurança jurídica, da função, do que a responsabilidade, o que é que o cara vai fazer, o que é que o cara deve fazer, qual é a função na segregação de funções, especificamente falando, eu acho que poderia ser, sim, por ato legal, exatamente para dar segurança de fato. Entendeu? E tem um risco maior que me inclina a entender dessa forma, quando você não tem uma lei local, o órgão de controle entender que você deve aplicar a lei federal. Sim. Ou a lei nacional / federal. Por que nacional? Porque norma geral é nacional. E por que federal? Porque normas específicas são normas federais. Então, um exemplo, pesquisa de preço. Tem lá no artigo 23 que você tem que respeitar a realidade local. Mas o órgão de controle, via de regra, entende que local você está em Salvador, fazer uma pesquisa de preço em São Paulo. A realidade é totalmente distinta. Então, se você regulamentar por meio de lei essa questão, eu acredito que fica muito mais viável de você defender seu ato no momento posterior, a forma como você vai fazer, entendeu? E até é interessante falar sobre isso, porque assim, ó, eu acho, e a gente já teve algumas outras conversas com professores sobre o assunto, a gente tá no momento ainda experimentativo. A gente fez um comentário em alguma conversa perguntando sobre consultas, orientações, se era necessário fazer consulta a tribunal, se era necessário pedir essa Fazer a consulta do tribunal com o nome de outro município. Porque senão ele fazer essas consultas. Mas eu ainda prego, e eu acho que isso é muito interessante para a gente começar a buscar e assumir a nossa autonomia.
Município é um ente federado, município tem autonomia, gestão tem autonomia para fazer os atos que estejam dentro da lei, certo? Aquilo que existe uma lacuna, eu sou a favor do método da tentativa e erro, sabe? Da tentativa e erro. Por que tentativa e erro? Porque a gente só descobre fazendo. E é lógico, eu não estou dizendo aqui Fazer qualquer coisa. fazer qualquer Exato. coisa. Eu estou dizendo experimentar as possibilidades legais. Então, regulamentar, regimento, um decreto. É possível fazer isso. E se tiver errado, lógico que você é acompanhado de sua equipe jurídica, você é acompanhado da sua comissão de licitação. Você fazendo isso, você descobre talvez a roda. Que é aquilo que a gente está... Todo dia aparece uma coisa diferente. A gente mudou o discurso da licitação de 2 anos para cá. Os congressos são totalmente diferentes. E todo dia aparece uma coisa nova. Então, assim, talvez você tá ali com a solução na sua cara e por a falta de autonomia própria, no sentido de você não assumir essa responsabilidade, a gente não descobre. E você tava falando isso aí, me veio um insight aqui, e eu vou falar isso aqui exatamente para poder abrir a mente do pessoal, que foi uma coisa que Anderson Oliveira me chamou a atenção e realmente, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com publicação do Instagram, né? A gente vê muita gente pegando a ementa ou a decisão do acórdão e pum, publica lá, faz um texto e segue a vida. E nem leu, às vezes, o acórdão, né? A gente eu mandei um acórdão pra ele falou, cara, eu tenho muita dificuldade de postar isso exatamente porque quando você vai ler o acórdão, não é bem assim, né? O que ele tá falando no caso concreto é diferente. E realmente a gente precisa começar a ser mais criterioso e analisar a situação que a jurisprudência do TCU, às vezes às vezes não, é sempre em cima do caso concreto. E se é em cima do caso concreto, eu preciso avaliar se aquele caso concreto é igual ao meu caso concreto. Um posicionamento interessante é o seguinte, eu estava num evento e um professor falou o seguinte, sobre... existe um acordo no TCU sobre a possibilidade de você fazer um aditivo contratual acima do previsto na lei. Certo? Por conta de um caso concreto. Certo. Você vai estudar o caso concreto... Poxa, era uma situação que estava no final de uma obra gigantesca, e para terminar teve uma alteração no projeto, e para essa mudança do projeto, saiu do percentual, vou dar o exemplo aqui, dos 25%, vamos supor que seja 25%, mas saiu para 27%. Os caras fizeram o quê? Motivaram, e a motivação, como antes estava falando, não é motivação, poxa, eu fiz isso porque está na minha cabeça, é botar isso no processo. Né? É preciso que pessoas decidam e assinem dizendo, olha, a gente decidiu por causa disso. Então, eles motivaram o processo, dizendo que nessa situação não cabia uma possibilidade da gente cancelar o contrato ou de fazer uma nova licitação para concluir, sendo que a gente tem um contrato vigente e a mesma pessoa que ia executar era quem estava executando a obra. E aí aditivou um percentual acima do que o percentual do legal. Só que aí o que acontece? As pessoas já pegam assim, existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade de fazer aditivo contratual acima dos 25%. Aí vira essa celeuma. Isso não é nenhuma crítica em palavras, a ninguém, né? Exato. Talvez em palavras assim mais curtas, o que você está dizendo é que os acordos do TCU não são erga omnes. Não. Peraí. Mas não são. É isso, eu tô falando. Eles não são. Sim. Mas, agora, o problema é o seguinte. Mas não é erga omnes. Mas ele orienta. Se eu tenho uma tomada de decisão e a situação é compatível com o caso concreto, eu posso me utilizar daquilo ali para fazer uma tomada de decisão. Mas é isso que eu tô te falando. Olha o exemplo que você deu. Olha o exemplo que você deu. Vamos organizar aqui. Calma. Existe uma questão que a gente precisa traçar de forma técnica. Por quê? Entendo eu e Fred fala isso. O tribunal, quando julga, está atrelado à sua própria decisão para situações idênticas. Sim. Então tem efeito erga omnes na medida em que a situação for idêntica, for similar àquela que foi julgada.
Perceba que são questões distintas, entendeu? O tribunal não pode julgar de forma distinta situações iguais. Não é isso? Sim. Então, ele tem um efeito da decisão, principalmente quando a decisão é do plenário. Quando a decisão é de órgão fracionário, aí tem uma discussão, porque é possível que os órgãos fracionários tenham decisões incompatíveis. E é comum que aconteça isso, mas não é o ideal, não é o adequado que isso aconteça. Então, assim, quando você vê a razão de falar com o Oswaldo isso, essa matéria de adentrar o cerne do acórdão, é porque muitas vezes pode ter voto lá distinto, pode ter posicionamentos distintos, e às vezes o que está na ementa é distinto do conteúdo do acórdão. No processo civil a gente chama isso de razão de decidir, tem um termo latim, mas eu nem gosto de usar, mas a razão de decidir, qual a razão de decidir? E qual é o fundamento de passagem que o cara utilizou só para agregar fundamentação? Então, a gente tem que pegar do acórdão a razão de decidir. Qual foi a razão essencial para que o tribunal adotasse aquela postura, adotasse aquela conclusão? E, às vezes, não é o que está na emenda. Exatamente. Acho que isso que você estava falando ontem, e eu não acho que existe alguém que saiba uma questão a mais do que o outro, né? Eu acho que eu vivo muito a prática. Anderson tem a parte advocatícia muito forte, afinal é a paixão da vida dele, o amor da vida dele. Mas é vocação. a gente... Não, mas é vocação, pô. Assim, sei, o que eu vejo muito hoje, e eu falo sempre, eu jamais seria magistrado, jamais seria membro do Ministério Público ou outra coisa, senão advogado. Por quê? E por que eu falo isso? Porque eu acredito em vocação. Então eu seria um péssimo magistrado. Seria horrível, porque eu ia pender sempre para a defesa. Porque eu seria um péssimo acusador, porque eu faria acordo, porque eu acho que punir não é o meio mais adequado. Você não é punitista. Alcançar o resultado, então seria péssimo. O que eu percebo hoje é que as pessoas estão focadas muito no final, e às vezes até ganhar dinheiro. E quando você tem uma profissão, acho que a ideia não é só ganhar dinheiro, não é aquilo. Eu ganho dinheiro para sustentar minha família, obviamente, porque eu estudei muito, estudo bastante. Eu acho digno e acho importante que eu receba a minha remuneração justa. Mas eu já até disse isso está registrado em algum lugar, que eu advogaria de graça, tranquilamente. Porque é vocação, entendeu? Como você, Oswaldo, tem uma vocação muito forte para essa questão de atuação no chão de fábrica, a licitação ali, com quem está na ponta. Como o Gabriel, que cria ideias geniosas para resolver problemas ali na prática, entendeu? Sim. Ali na prática, Gabriel é super estudioso e assim, é vocação. A minha vocação é processual. Esse rapaz, ele tá fazendo análises, né? E por isso que eu tô falando isso pra ele. É porque ontem a gente se encontrou e ele tava falando exatamente sobre isso. Porque você vai saber mais na prática. Moço, a gente se completa porque a gente corrige. A gente tá aqui exatamente pra um ajudar o outro e chegar ao resultado e falar assim, mostrar pro pessoal também que existe essa dificuldade pra quem estuda. Eu falo isso direto com o pessoal que trabalha comigo. Falo isso direto, gente, pra gente que tá com essa lei debaixo do braço todo dia estudando, todo dia um acordo novo, todo dia um posicionamento novo. SRP não entra na minha cabeça, o cara sabe tudo. Então, assim... Entendeu? Eu acho que é isso, pô. Entender as coisas como elas... E é interessante porque a gente não entrou, foi entrar em um ponto, saiu em outro, entrou em outro e voltou aonde a gente estava no início. Uhum. A importância de tudo isso, né? Então, a questão jurídica, a segurança jurídica é necessária. Como isso vai ser feito na prática? A gente coloca aqui as diferenças, os nossos pensamentos, mas na prática, cada município vai acabar tendo a sua visibilidade. E a interação é importante. Por exemplo, eu trabalho com processo legislativo. Diariamente eu faço processo legislativo. E eu não me sentiria
apto a fazer uma lei específica sozinho, sem o acolhimento de quem está ali no município, na prática, aplicando a lei. Uhum. Eu não me sentiria confortável em elaborar. Entendeu? Então, essa interação é assim, imprescindível que aconteça. Interação entre quem vai elaborar a lei, apesar de quem está assinando a lei é o parlamentar, e com muita justiça, porque ele é o detentor do voto, e certamente vai conversar com a sua assessoria jurídica para entender os mecanismos da lei. Mas assim, eu como assessor jurídico e como atuante no processo legislativo, não me sentiria à vontade de fazer uma lei sozinho, sem o suporte de quem está no município aplicando a lei de licitações. Perfeito. A gente tá tendo essa dificuldade, porque quando a gente começa a falar, O assunto vai para vai embora. a lua e realmente, volta. a gente, olha, ontem, Flui, velho. esses dias, Gabriel tava falando comigo sobre a gente acabar chegando num momento que a gente não vai ter conteúdo. Eu não acredito nisso. Não é nem a gente, é a lei. A licitação, ela não vai acabar o conteúdo dela nunca. Porque todo dia é um negócio diferente, um negócio novo. E quem trabalha com o município sabe. Quem trabalha com o município, que todo dia acontece uma coisa diferente. São discussões intermináveis, né? E são situações que precisam ser decididas, né? Eu só queria deixar registrado duas coisas. Primeiro, Anderson, você não trouxe sua caneca hoje. Rapaz. E tem uma pergunta Mas trouxe essa gravata inconveniente. Mas tem uma pergunta no YouTube, viu? Aqui que eu adoro ela. Tem uma pergunta no YouTube perguntando porque você falou assim, ó, fique na cabeça de vocês aí pra saber o que é que tinha dentro dessa caneca. Mas tem uma pergunta, até agora eles não sabem o que é que tinha. Você não trouxe aí, fica complicado. Pra mim era água mesmo hoje. Hoje, né? Hoje. E aí, e também pelo agradecimento das pessoas, a gente começa a debater e a gente sai daqui às vezes achando que, poxa, não foi legal. E a gente ouve pessoas ligando pra gente e falou, cara, você deu insights, vocês trouxeram dúvidas, vocês trouxeram uma situação que trouxe clareza pra gente. A gente recebeu muito ligando, ele tá em 84, a pessoa tem uma ligação pra ele. E aí acontece isso. Eu fico muito feliz porque eu vejo que a gente tá no caminho certo. Com certeza. Isso é A verdade. gente tá no caminho certo. Eu sempre coloco lá, a gente tá no caminho certo. Essas dúvidas que a gente acabou de discutir, acabou de debater aqui, é dúvida que a gente vê dentro dos municípios. Dia a dia. E se você botar 3 pessoas diferentes, vai ter as mesmas dúvidas e pessoas vão discordar. E graças a Deus por isso. Porque discordar faz parte e a gente só cresce quando a gente discorda e discute pra gente chegar num consenso. E às vezes não chega no consenso, mas chega num lugar melhor, né? Com certeza. Então, agradecer de novo mais uma vez estar com vocês. Estar com vocês pra mim é bom demais. A gente ia debatendo aqui pra até tarde, mas a gente não pode ficar muito tempo. Antes de você fazer o spoiler, que você vai fazer o spoiler, né? Não sou eu não que vai fazer o spoiler. Não, é você. Você Não, é é você. Eu quero falar sobre... É do marketing. Não. Pessoal de casa, a gente sempre muito grato a força que vocês estão dando, a comunicação, eu deixar bem claro isso, a gente tá tendo feedback de vocês e isso é muito satisfatório, não apenas pelo reconhecimento, mas também pela troca. Essa troca de informação, essa troca de comunicação mostra pra gente que a gente tá seguindo um caminho correto e a gente fica feliz por isso. Eu queria agradecer e pedir a força de vocês, que vocês possam nos seguir no Instagram, seguir a página do YouTube, seguir o Spotify, a gente tá no Spotify também. Quando puder, e se for do bom grado de vocês, puder compartilhar os nossos podcasts, os nossos episódios, fazer aquela postagem no Instagram, pra gente é muito essencial. Vocês sabem como é que funciona a internet e a gente precisa estar se comunicando aqui. Somos 3 leigos, estamos buscando nos aperfeiçoar nessa parte digital e a gente conta com a sua contribuição. Agradecemos demais. Aqui sempre é divertido, sempre tem conteúdo e a gente pretende estar fazendo muito mais. É pra dar spoiler?
Não, vai, Você, se rapaz, joga. você que você Não, tava eu não. ansioso. Peraí, o spoiler, Eu sou- o spoiler não precisa falar nada, não. O spoiler. Não precisa falar nada, não, só continua. Vamos continuar. Mas, não precisa dar spoiler, não. A Anderson pode... Eu sou o mais analfabeto digital aqui, eu acho que o meu papel Deixa eu ver foi se tá certo, furtado hoje, né? mas... Não, tá de cabeça pra Tá baixo. de cabeça pra baixo. Enfim, Não sei nem pra falar, né? eu até acredito que assim, nós três estamos recebendo muito apoio, principalmente dessa rede, assim, os professores, Rony, Ícaro nos elogiou bastante, gente boa, Ícaro, um abraço, Ícaro. Professor Anderson Pedra. Sua hora vai meu chegar, xará. viu? Difícil é encontrar a agenda de Ícaro, tá que Ícaro tá... Professor Zé Carlos. No dia de Zé Carlos a gente vai ter que fazer uma festa não menos. Não. Zé falou comigo ontem, eu já falei com ele que ele precisa passar a agenda dele pra gente saber quando é que pode Ele tem ter que, essa ele conversa. tem que trazer o escritório todo. O escritório Pra todo. Ludmilla, o outro colega também. Assim, eu acredito até que de fato estamos no caminho certo. Assim, o apoio, o suporte de todos também, os colegas da época da Baiana, os nossos colegas do dia a dia, nos impulsionam bastante a continuar esse trabalho, porque, assim, de fato, e eu sempre digo isso, é um custo de tempo muito grande. Um custo, às vezes a gente deixa nossa família em casa, nossas esposas, nossos filhos. Então, assim, é um custo de tempo muito grande que a gente está se dedicando. E com o intuito maior de levar essas discussões para a ponta. Na Verdade. prática. Na Né? prática. Aí, ó. Para quem está ali no chão de fábrica, poder abrir o horizonte e, eventualmente, colher alguns bons frutos desses nossos encontros, assim. E a gente aprender também, né, com as pessoas. Com certeza, Sim. com certeza. Assim, na próxima aula a gente já pode falar com quem vem? Hein? No próximo podcast? a gente já pode Temos falar com muitos convidados. Muitos convidados, graças a Deus. Temos muitos amigos e amigos aí que tem uma referência muito boa, graças a Eu Deus. citei a Alessandro, gente boa. A Alessandro tá no TCM aqui. Aham. Alessandro, gente boa. Marla, André, Ricardo, pessoal. Mas Todos, e o todos, spoiler? E o todos. spoiler? O spoiler começa com R. Eu acho que quem assistir até o final vai ver o spoiler. Certo. Né? Mas é Vamos isso. lá. Pessoal, agradecer a presença de vocês, de estarem com vocês de novo. Eu acho que isso é muito bom. Vamos colocar a mão assim e fazer. Não, Power Ranger, ativar! Eu falei com o rapaz que com o meu cunhado que trabalha lá comigo lá no escritório, eu falei que eu ia fazer isso aqui, mas Não, você não quer você- fazer. você- Então tá você- bom. Você é Mas horrível, Eu vou chamar o né? Matias pra dar um abraço. Vamos encerrar, mas logo, nosso próximo episódio vai estar no ar com uma novidade gigantesca. Com convidado. Eu acho que é o Com teto convidado. mesmo, como o Gabriel fala. Chegamos no teto, É. mas que Deus vai abençoar para que a gente consiga levar conhecimento para mais pessoas aí, o máximo que a gente puder. Nosso convidado. Vai ser um convidado, né? Tem que dar o spoiler certo. Um convidado especial Pessoal. e de peso. Ele é magrinho, mas é de peso. Mas é isso. Gente, vamos lá. Um grande abraço a todos. Obrigado. Até o próximo Eita, tô episódio. derrubando tudo aqui, né? Fiquei nervoso. Até o próximo Um episódio. abraço. E até mais.